Durante milhares de anos, a Bíblia foi estudada por teólogos, historiadores e pesquisadores. Cada geração encontrou novas interpretações, novos significados, novas perguntas. Mas nas últimas décadas, uma hipótese curiosa começou a ganhar atenção em alguns círculos de investigação histórica. Uma hipótese que mistura religião, mistério e algo que até pouco tempo parecia pertencer apenas à ficção científica. Antes de mergulharmos nesse mistério, existe um artigo completo no site Caçador de Mistérios, onde essa investigação é explorada em muito mais detalhes. Se você gosta de descobrir histórias escondidas, teorias intrigantes e mistérios antigos que poucos conhecem, acesse o site Caçador de Mistérios. O link está na descrição. A possibilidade de que certos relatos antigos possam estar descrevendo encontros com algo que as pessoas daquela época simplesmente não conseguiam compreender. Objetos que desciam do céu, seres luminosos, estruturas brilhantes, eventos tão estranhos que os autores antigos talvez tenham tentado descrevê-los usando as únicas palavras que tinham. E foi assim que surgiu uma pergunta que até hoje divide opiniões. Será que alguns textos antigos poderiam ser interpretados como possíveis relatos de alienígenas na Bíblia? Ou estamos apenas tentando encaixar ideias modernas em histórias que eram, na verdade, espirituais ou simbólicas? Para entender melhor esse debate, precisamos voltar milhares de anos no tempo. A visão impossível do profeta Ezequiel. Um dos relatos mais intrigantes aparece no livro do profeta Ezequiel. Esse texto foi escrito aproximadamente no século VI a.C. E nele, o profeta descreve uma visão que até hoje gera debates intensos. Segundo o relato, algo extraordinário apareceu no céu. Ezequiel descreve uma tempestade de fogo e luz. Dentro dessa tempestade havia algo que parecia uma estrutura. E então aparece uma descrição extremamente detalhada. Ele fala sobre rodas. Mas não eram rodas comuns. Eram rodas gigantes. E cada roda parecia estar dentro de outra roda. Essas rodas brilhavam como metal polido. E o mais estranho, elas podiam se mover em qualquer direção sem virar. Para os estudiosos religiosos tradicionais, essa visão representa uma manifestação da presença divina. Uma visão simbólica da glória de Deus. Mas alguns pesquisadores modernos ficaram intrigados com os detalhes técnicos da descrição. Rodas dentro de rodas. Movimento multidirecional. Estruturas brilhantes. Alguns chegaram a sugerir que o relato poderia parecer, para olhos modernos, uma descrição primitiva de algo tecnológico. Essa interpretação ficou famosa especialmente no século XX, quando alguns autores começaram a analisar textos antigos sob a perspectiva de fenômenos aéreos desconhecidos. Mas mesmo esses pesquisadores reconhecem algo importante. O texto de Ezequiel foi escrito em uma linguagem profundamente simbólica, e símbolos são extremamente difíceis de interpretar fora do contexto cultural original. Os misteriosos filhos de Deus. Outro trecho que gera debates aparece logo no início da Bíblia. No livro de Gênesis, o texto menciona um grupo chamado de filhos de Deus. Segundo o relato, esses seres observaram as filhas dos homens e passaram a se relacionar com elas. Esse trecho é extremamente curto, mas o impacto dele ao longo da história foi enorme. Durante séculos, teólogos discutiram quem seriam esses filhos de Deus. Algumas interpretações afirmam que eles seriam anjos. Outras sugerem que poderiam ser membros de uma linhagem humana antiga. Mas dentro de algumas teorias alternativas, surgiu outra hipótese. A ideia de que esse trecho poderia indicar a presença de seres não humanos, interagindo com a humanidade. Essa interpretação acabou sendo usada em discussões sobre possíveis referências a alienígenas na Bíblia. No entanto, historiadores ressaltam que textos antigos frequentemente utilizavam linguagem simbólica e metafórica. Muitas expressões que parecem literais para nós podem ter significados completamente diferentes dentro da cultura da época. Os carros de fogo que desciam do céu. Outro episódio famoso envolve o profeta Elias. Segundo os textos bíblicos, Elias não morreu de forma comum. Ele teria sido levado ao céu. Mas a descrição desse evento é curiosa. O texto fala sobre um carro de fogo. Esse carro apareceu acompanhado por um redemoinho. E então Elias teria sido levado aos céus. Para as pessoas da época, a única forma de descrever algo vindo do céu provavelmente era comparando com carruagens. Carruagens eram o meio de transporte mais poderoso conhecido naquele período. Por isso, alguns teóricos acreditam que certos relatos antigos podem ter sido limitados pela linguagem disponível. Não porque os autores estavam inventando histórias, mas porque estavam tentando explicar algo que nunca tinham visto antes. Ainda assim, a interpretação tradicional continua sendo espiritual.
O carro de fogo seria um símbolo da intervenção divina. Para entender esses relatos, precisamos lembrar de algo fundamental. Os textos bíblicos foram escritos em um contexto cultural completamente diferente do nosso. Naquela época, as pessoas não tinham conceitos como tecnologia avançada, naves espaciais, aeronaves, satélites. Quando algo extraordinário acontecia, a única forma de descrevê-lo era usando referências conhecidas. Luz, fogo, carruagens, anjos, tempestades. Esses símbolos eram a linguagem natural da época. Por isso, interpretar esses textos exige muito cuidado. Um mesmo trecho pode ter múltiplas camadas de significado: histórica, espiritual, cultural, literária. Porque essas teorias surgiram no século XX? Curiosamente, a ideia de alienígenas na Bíblia não existia na antiguidade. Durante milhares de anos, esses textos foram interpretados apenas dentro do contexto religioso. A mudança aconteceu principalmente no século XX. Isso aconteceu por causa de 3 fatores importantes. Primeiro, o avanço da astronomia. Descobrimos que o universo é muito maior do que imaginávamos. Segundo, a corrida espacial. A humanidade começou a explorar o espaço. Terceiro, o surgimento da cultura popular sobre extraterrestres. Filmes, livros, documentários. Tudo isso fez com que as pessoas começassem a olhar para textos antigos de forma diferente. E quando novas ideias surgem, é comum reinterpretarmos o passado sob uma nova perspectiva. O mistério continua. Independentemente da interpretação escolhida, uma coisa é certa. Alguns textos antigos continuam extremamente intrigantes. Eles descrevem eventos que despertam curiosidade até hoje. Talvez sejam apenas metáforas espirituais. Talvez sejam registros históricos de fenômenos naturais. Ou talvez sejam experiências que, simplesmente não conseguimos compreender totalmente. O fato é que esses relatos continuam fascinando milhões de pessoas. E quanto mais investigamos os textos antigos, mais percebemos algo curioso. A história da humanidade ainda guarda muitos mistérios. Mistérios que talvez demorem muito tempo para serem compreendidos. Ou talvez nunca sejam completamente explicados. Se você gosta de explorar mistérios antigos, histórias esquecidas e enigmas que atravessaram séculos, então você está no lugar certo. Porque ainda existem muitos segredos escondidos na história humana, e alguns deles podem ser mais estranhos do que imaginamos.